Meus amigos, é oficial, o brasileiro Johnny Walker, que chegou com tudo no UFC, quase disputou o cinturão pelo menos duas oportunidades, uma quando enfrentou o Corey Anderson e acabou sendo derrotado, ali se ele vence, ele disputaria a cinta na luta seguinte, e outra quando enfrentou aquele que é o atual campeão, Magomed Ankalaev, era um title elimination, quem vencesse enfrentaria o Alex Poatan, e ele perdeu nessas duas oportunidades. É um cara que tinha muita moral, muito prestígio, dono de nocautes simplesmente incríveis. Johnny Walker certamente tem aí o melhor highlight da categoria dos pesados quando se trata de ver nocaute brutal e bonito. Porém, chegou o momento em que ele vai servir de escada. Essa que é a verdade. Quem me conhece sabe que eu sou fã do Johnny Walker desde o começo dele aí, dentro do UFC, mas eu tenho que falar a verdade. O movimento do UFC agora é de fazer o brasileiro de escada. Isso porque ele vai enfrentar o chinês Min Yang Zheng, me perdoem se eu estiver pronunciando errado. E para quem não sabe, esse é o chinês que está chegando com tudo no UFC. São 3 lutas, 3 vitórias, todas por nocaute. Começo parecido aí com o próprio Johnny Walker, quando chegou e enfileirou 3 na sequência por nocautes brutais. Esse evento será no dia 23 de agosto e será a luta principal de um Fight Night na China. Muita gente pode pensar, pera lá, Johnny Walker tá com moral, o cara vai entrar de evento principal na China, que é um mercado que o UFC quer fazer parte, o UFC quer chegar ali no mercado chinês. Pô, muito grande, muito cheio de possibilidades. Então o Johnny Walker tá com moral, não é mesmo? É aí que vocês se enganam. Porque aí a estrela do show, o UFC quer que brilhe, é o chinês. E tá dando o Johnny Walker assim, vá lá, faz o serviço, nocauteia mais um, comece a brilhar ainda mais. O Walker é um cara que tem moral, é um cara que tem uma certa fama, tá à frente do chinês no ranking, é 11º, enquanto o chinês é 13º, ou seja, você vê claramente a movimentação do UFC em prol de fazer com que o chinês suba na categoria, tanto no ranking quanto pegando um pouquinho da hype que ainda resta do Johnny Walker. Cabe ao brasileiro chegar lá e dar um banho de água fria, quebrar a banca, vencer essa luta, e aí ele recupera boa parte do seu prestígio. Imagine aí o Johnny Walker, que está em má fase, vai lá, enfrenta um grande postulante aí a ser uma nova estrela do UFC, um cara que pode vir a brigar pelo título, ele chega lá, nocauteia, volta com uma grande moral. Tá aí o Johnny Walker renascendo mais uma vez. Acredito no potencial do Johnny Walker, mas também acho que ele tem que pegar o conselho do seu irmão, o Walter Walker, que em declaração recente disse que não entende por que o Johnny Walker não usa o seu grappling. Disse que ele tem um bom wrestling e um bom jiu-jitsu. Já vimos aí na luta contra o Cutelaba que realmente o Johnny Walker tem um jiu-jitsu de qualidade que a gente não sabia que tinha. Eu mesmo não sabia, fiquei surpreso com aquela atuação, com aquela linda finalização. Mas, e aí, por que não usa? Se eu sou o Johnny Walker, eu pego o conselho do irmão dele aí e põe em prática. Se ficar em pé com o chinês na fase ruim em que está o Johnny Walker e na crescente que está aí o Zheng, ele vai acabar sendo nocauteado. Adoro o Johnny Walker, já participou em vídeos aqui no canal, inclusive vou pedir para ele dar uma declaração sobre essa luta, mas verdade tem que ser dita, quando a fase é ruim, você tem que se precaver de todas as formas. Das duas, uma, ou o Johnny Walker põe para jogo o seu wrestling e o seu jiu-jitsu, ou ele põe para jogo o velho Johnny Walker. O cara que se solta, que vai para cima o tempo todo, o cara das brincadeiras, entre aspas, porque não dá para chamar isso de brincadeira, isso é luta. Aquele Johnny Walker do começo do UFC, todo confiante, que ia para cima, que dava risada, que estava alegre lutando. Cadê aquele Johnny Walker? Há muito tempo que a gente não vê. Será que aquela derrota para o Corey Anderson machuca até hoje a confiança do brasileiro? Ele precisa, na minha opinião, recuperar aquele Johnny Walker ou colocar o seu wrestling e jiu-jitsu para jogo se realmente tem a qualidade que o Walter Walker disse que tem. E olha só, eu vou falar aqui, eu vou dar um conselho de um cara que é fã.
de um cara que quer ver o Johnny Walker renascer e chegar lá no topo da categoria mais uma vez. Ele já foi top 5. E vamos lá. Se eu sou o Johnny Walker, depois dessa luta, ganhando ou perdendo, eu fico um ano parado, frequentando apenas um psicólogo. Entender o que está acontecendo, porque o Johnny Walker perdeu claramente a confiança. Aquele Johnny Walker brincalhão, aquele Johnny Walker solto, que a gente viu no começo do UFC, não existe mais. A única vez que a gente viu esse Johnny Walker acontecer, depois daquelas 3 vitórias seguidas, foi na luta aí contra o Paul Craig, e acredito eu que porque o Paul não ameaçava em nada na trocação. O Johnny Walker via ali como um cara que não vai me nocautear, não tem mão pesada, não tem poder nenhum. Aí a confiança do Walker foi pra dentro, de novo. Foi brincalhão de novo. Ele teve alguns momentos assim contra o Ankalaev, principalmente na primeira luta, que acabou ali no contest. Na minha opinião, deveria ter dado vitória pro Johnny Walker, porque o Ankalaev deu o golpe legal. Mas enfim, vimos ali momentinhos, pedaços daquele Johnny Walker alegre, brincalhão, que vai para o octógono ali para se divertir. Vimos um pouquinho. Então, assim, cadê aquele Johnny Walker? Por que ele não apareceu mais? Acredito que seja questão psicológica. A questão de perda de confiança depois da sua primeira derrota dentro do UFC. Para mim, vendo assim de fora, vendo suas atuações, eu não convivo com o Johnny Walker, não o conheço pessoalmente, mas vendo pelas atuações, a maneira com que ele entra no octógono, me parece uma perda gigantesca de confiança. Ele é totalmente diferente hoje. Ele que era um cara que ia pra cima, hoje em dia ele é um cara mais acanhado. Aquela atuação dele contra o Ozdemir me decepcionou bastante como fã. Aquele não é o Johnny Walker. Então, na minha opinião, ele precisa muito de uma ajuda psicológica para recuperar aquela confiança. É um cara que tem talento, um talento absurdo. Quem disser que o Johnny Walker não tem talento é maluco. Tem talento absurdo, tem um poder de nocaute avassalador. Se brincar, só pede pro Dupoitin e olhe lá nessa categoria. Ele é grande, um cara gigantesco. Você olha pro Johnny Walker, ele é um peso pesado grande. Ele nem é um peso pesado normal, ele é um peso pesado grande. Inclusive o Walter Walker falou que se fosse o Johnny Walker, ele subiria de categoria, porque ele perde muito peso. Talvez essas pancadas que ele recebe e acaba sendo nocauteado com facilidade, seja pela desidratação. Eu já falei isso pro Johnny Walker, eu também acho que ele deveria subir, para pelo menos se testar, ver o que acontece. Eu acho que ele poderia subir para a categoria de cima. Mas enfim, para mim, ele tem que recuperar a confiança. E isso ele faz no psicólogo. Enfim, minha opinião é essa. Ganhando ou perdendo, um ano parado, ali só tratando da cabeça, do mental, para voltar renovado, com chance de ir ao topo, mais uma vez, da categoria. E quem sabe, disputar o cinturão. Seja com Poatan se recuperar a cinta, ou com Magomed Ankalaev. Agora eu quero que vocês coloquem aqui no campo de comentários a sua opinião sobre a próxima luta do Johnny Walker. Acha que o brasileiro tem chance ou não? Ele vai perder mais uma e vai entrar de vez aí no limbo do UFC. E a minha interpretação de que o UFC está fazendo o Johnny Walker nesse momento de escada, porque até então, se vocês repararem bem as movimentações, quando enfrentou o Ankalaev, era para o Title Elimination. Quando enfrentou o Ozdemir, era para uma recuperação. Claramente o UFC queria que o Johnny Walker vencesse aquela luta para se recuperar. Mas agora, ao meu ver, ele está servindo de escada pela primeira vez dentro do Ultimate. Se você concorda, discorda, fique à vontade para dar o seu ponto de vista aqui no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, vai largando o like para fortalecer, para dar aquela moral. Clique em hypar. Tamo junto, valeu e até mais.